nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, que eu não estou com o meu figurino clássico, embora esteja no meu cenário aqui ainda, esse provavelmente vai ser um dos últimos vídeos gravados no feudo, no antigo feudo. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou gravar aqui já vai retratar o novo feudo, porque sim, o novo feudo está para acontecer já. Ou pelo menos um novo feudo improvisado durante um meio tempo, meio do caminho. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco como foi minha experiência nesse lugar. Eu acho que não seria justo sair daqui sem deixar claro todas as coisas boas, coisas ruins e todo o resto. Um vídeo dedicado a este lugar como um agradecimento por tudo que ele me deu, seja parte boa ou ruim. E sim, eu agradeço as partes ruins porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o mundo não é feito só de sorrisos e alegrias. E as tristezas são úteis também para você, se você souber utilizá-las a seu favor, as partes ruins. Então eu também agradeço a elas por isso. Então esse vídeo na verdade é um grande agradecimento a este local, esse sítiozinho aqui, que aparentemente o nome dele oficial, Toca do Esquilo ou Casa do Esquilo. Sim, o nome oficial, embora eu tenha chamado ele de Projeto Feudo ao longo da minha vida toda, ele nunca teve esse nome de verdade. O nome que é Toca do Esquilo. Mesmo porque Projeto Feudo é onde eu vou exercer minhas atividades medievais, né? Então, qualquer lugar que eu for e for fazer isso vai ser o Projeto Feudo de qualquer forma. Mas enfim, eu agradeço essa propriedadezinha por muitas coisas. Pelas partes boas, porque foi muito legal poder morar na minha região ainda e fazer coisas nela. Pelas minhas experiências que eu tive aqui, porque eu aprendi coisa pra caramba aqui. A hora que eu cheguei aqui, eu tava cortando mato com uma tesoura de poda, mas tava cortando mato com uma tesoura. Hoje, eu aprendi tão bem a limpar mato, a diferir os tipos de mato que cada tipo de mato significa, e uma série de outras coisas. Aprendi tão bem isso que o que antes eu estava um completo inútil, não sabia nem o que estava fazendo direito, agora eu já sei bem, já entendo bem melhor o mato, já entendo o que ele significa, já entendo o que uma propriedade rural significa, graças a essa experiência. E agradeço também as experiências negativas e as coisas negativas que eu tive aqui, porque quer queira ou quer não, eu acho que as lições negativas são as que mais nos ensinam, porque é quando você apanha, é quando você erra que você aprende de verdade. E você entende o porquê que aquilo não pode ser feito, o porquê que você fez errado. É nessas horas que você entende isso. Então eu agradeço essas coisas também. Agora eu vou explicar o que foi cada coisa. Primeiro, as coisas boas daqui. Cara, quem já viu as filmagens, as imagens do local aqui, sabem quão lindo é esse lugar. Eu imagino, né? Conseguem ver as montanhas à nossa volta. Cara, essa casa aqui, ela é praticamente um mirante, porque tem vistas para várias montanhas à volta, ao redor aqui. Ela não está no topo de uma montanha, mas está na beira de uma parte íngreme de um vale, então dá para ver muito a nossa volta aqui. Dá para ver a quilômetros de distância em alguns lugares, em algumas direções. Ah, mas tem muita mata. Cara, após uma pequena limpa, sem mexer nas árvores em si, só tirando a mata fechada de baixo, sem ter que mexer em árvore nenhuma, a visão já ficou incrível. Eu falei, minha casa aqui, ou minha antiga casa aqui, parece um verdadeiro mirante. Para muitas direções que eu olho, tem uma vista incrível. A primeira coisa eu acho que foi isso. Muito bonito. Um lugar muito bonito. A segunda coisa, eu acho que é o clima daqui. Cara, eu diria que é um dos melhores climas, hein? Tá certo que eu não vivi em muitos lugares diferentes até hoje na vida, né? Mas dentre todos os lugares que eu vivi até hoje, cara, eu diria que foi um dos climas mais legais que eu já vivi, porque é um lugar onde nunca é muito calor. Não é um frio extremo. O que eu quero dizer com isso? Tipo, não é normal ficar vendo o tempo todo temperaturas abaixo de zero aqui. Não é normal ficar vendo, embora esse último ano tenha tido muitas geadas, e umas geadas fortes, tenha chegado a -5 por aqui, tenha tido uns frios extremos esse último ano. Não é normal ver esses frios tão extremos aqui, mas também não é normal ver calor aqui. Tipo, acho que eu vi esse lugar umas 2 ou 3 vezes a temperatura passar de 30 graus até hoje. Eu tenho ele desde 2018, final de 2018, e até hoje eu vi a temperatura passar dos 30 graus umas 3 vezes aqui só. Então é um lugar que tipo raramente faz calor. Quando faz é só na hora do almoço, assim, começo da tarde, final da manhã. Só nesses horários faz calor. Fora isso, esfria rapidão. É sempre bem fresco. E eu diria que à noite, mesmo no verão, é frio. Mas não é aquele frio forte, sabe? Tipo, a maior parte do ano fica aquele frio de uns 15 graus, 14 graus, nas mínimas. Apesar de que no Natal em si aqui fez menos de 10, pode ter certeza. Esse Natal foi incrivelmente frio, não sei nem explicar o porquê. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito daqui, esse clima. E além de frio, ele é úmido. Toda essa floresta, o rio ali embaixo, é uma umidade enorme. O que talvez para alguns ache uma coisa ruim, mas eu que tenho problemas respiratórios, então para mim viver num ambiente que é úmido o ano todo, onde chove mesmo no inverno. Olha, eu sei que pra quem é do sul ou de algumas localidades mais úmidas fala, ah não, chover no inverno é normal. Mas pra quem é do estado de São Paulo, sabe que chuva no inverno não é uma coisa normal. Aqui chove mesmo no inverno. É úmido o ano todo. Nunca vi, tipo, seca
muito forte a ponto de não ter umidade no ar. Eu já vi até o solo ressecar um pouco na superfície nas estradas de chão, mas nunca vi o ar ressecar demais aqui. Não aqui dentro, pelo menos. Então, tipo, essa foi a segunda coisa que eu agradeço, as coisas boas, as coisas maravilhosas aqui que eu convivi nesse lugar. Eu diria que a terceira coisa foi que pela primeira vez eu tinha um espaço que foi meu. Cara, é foda falar isso, porque eu antes daqui vivia num apartamento, um flatzinho alugado, tipo 30 metros quadrados, coisa assim. 20 e poucos, 30 metros quadrados. Que pra mim era uma agonia, um sofrimento. E antes disso, eu vivia com meus pais. Eu era solteiro, eu vivia com os pais, assim, e tipo... Cara, morar na casa dos pais pode ser uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito maçante. E eu falo isso porque meio que eu tô voltando a viver um pouquinho lá durante uma transiçãozinha que eu vou ter. Vai durar, tipo, essa transição vai durar algumas semanas só. Não vai durar um mês, porque dia 10 de janeiro eu já vou estar embarcando para uma nova aventura aí. Já vou ter me desfeito daqui do feudo completamente. E eu vou estar embarcando para uma nova aventura aí. Mas, tipo assim, esse final de semana de ano novo, até lá eu vou ficar nos meus pais. Até pra me organizar um pouco. Mas eu já senti um pouco como é que é o ambiente. E, cara, ter um canto próprio seu é uma coisa maravilhosa. Pode ser o canto mais simples do mundo. Mas se for seu, e for seu de fato, tipo... Cara, o que eu vou dizer agora vai soar ofensivo pra alguns, talvez. Mas, cara, eu tenho a impressão de que morar num apartamento não é ter uma propriedade sua. Mesmo que seja dono do apartamento. Porque é o seguinte, condomínio tem tanta regra, mas tanta regra... que você não pode fazer nada sem tomar uma advertência, uma multa ou algo assim. Então, tipo, na época que eu vivia no apartamento lá, flatzinho, cara, eu me sentia um OVNI ali, porque, na boa, não podia fazer nada. Qualquer coisa era passível de ter problema. Então, tipo, pra mim, a minha primeira experiência de ter uma coisa minha, uma casa minha, foi essa. Porque aqui eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia forjar, eu podia trabalhar com madeira, eu podia lutar, eu podia gravar numa boa. No apartamento nem isso eu podia gravar, porque tinha vizinho brigando entre si, gritando com o outro. Tinha barulho da cidade lá de fora do prédio. Não era legal. Então foi a primeira experiência que eu tive de um local que fosse realmente meu. Que eu me sentia dono do lugar, de fato, fazendo alguma coisa com ele. Então pra mim foi muito legal essa parte. Então eu acho que essas três foram as partes mais legais aqui de viver aqui. Quer dizer, porque aí eu considero a parte dos conhecimentos como uma coisa à parte. E eu diria que muito graças à terceira possibilidade, eu tive meus conhecimentos. Porque graças a isso eu pude aprender a entender o que é um terreno rural aqui. Mas enfim, para essa região aqui, de Santana de Parnaíba, de Araçariguama, terreno de 5.000 metros é uma coisa grande pra caramba. Porque a maior parte das propriedades, entre aspas, rurais da nossa região aqui são de 1.000 metros, 2.000 metros, coisa assim. 5.000 metros já é uma coisa grande pra nossa região. Então sim, foi um tamanho bacana. E também porque tinha rio, tinha uma área aproveitável considerável, e tinha uma área de mata bonita também, muito boa. Tinha uma estrutura já pronta. Isso foi muito legal. Sinal, a região aqui ficou chique, né? Tem fibra ótica agora, essa parte que eu ia asfaltar, tem um monte de coisa boa aqui, tá chique a coisa. Questão da mata ou não mata. Uma coisa que eu aprendi muito sério com esse terreno é que mata não é um bicho de 7 cabeças pra você lidar, no meio rural. Lógico, o terreno aqui eu não posso mexer nas árvores grossas, por lei, mas fora isso, não tenho nenhum impedimento para outros usos. Então, tipo, eu aprendi que mata não é um bicho de 7 cabeças. Aprendi mais, diria. Eu aprendi que mata, na verdade, é uma coisa boa, porque... Esquece um pouco aquele lado ambientalista chato, lá do vamos salvar o meio ambiente, vamos salvar o mundo. Esquece isso. Aqui eu tô pensando de forma racional mesmo, de forma funcional. Mata produz matéria-prima pra caramba pra você. E produz de graça, se você souber manejá-la. Porque a mata produz lenha pra caramba. De tanto que eu nunca comprei lenha na minha vida desde que eu mudei pra cá. Eu nunca gastei um centavo com lenha aqui. Eu sempre colhi do terreno essas lenhas caídas. E acredite, a capacidade da mata, dos 5.000 metros aqui, que na verdade não são 5.000 metros de mata mesmo, produz mais que o dobro do que eu consegui usar, nos momentos que eu mais usei lenha aqui. Então, produz lenha pra caramba. E uma lenha que eu transformava em carvão excedente pra poder guardar, porque se eu guardasse como lenha ia apodrecer. Então eu nunca gastei um centavo com lenha aqui dentro. Só que não produz só isso, porque a mata também produz folhas secas, matéria orgânica no geral. O que uma mata, alguns metros de mata produzem de folha seca pra você, você consegue fazer canteiros e canteiros de algumas plantações. Eu plantei alho, plantei framboesa, só de folha seca decomposta, triturada que eu fiz aqui. Só com isso. Plantei batata, plantei cenouras, plantei cebolas. Só com isso. E deu certo. Mata não é ruim. E então é isso, né? Mata é uma coisa boa. Não é um bicho de cabeça. Não é uma questão difícil de limpar, de trabalhar. Ah, outra coisa que foi muito importante nessa propriedade foi ter aprendido a mexer com a água. Cara, eu diria que essa foi uma das lições mais úteis da minha vida. Porque tipo, quando você vê na internet alguma coisa, você acha que sabe a coisa. Só que você não sabe.
Se você não mexer com a coisa de verdade, não for lá pegar, fazer, testar, vendo que deu errado, que provavelmente vai dar errado, é difícil dar certo de primeira, esperar para compreender tudo que significa a coisa, fazer de novo, tentar de novo, estudando seus erros, você não vai entender. E a água foi isso para mim. Eu peguei uma propriedade com água e acho que foi a melhor coisa que eu fiz nesse mundo como minha primeira propriedade. Porque, na boa, é muito fácil você cuidar de uma chacrinha de 1000 metros com um poço, bom poço e coisa assim, e toda gramada, porque todo o trabalho que você vai ter vai ser ligar uma bomba e gastar uma energia elétrica para poder usar essa água. Eu não nego que eu tenho bomba aqui, eu tenho poço e minha água não vem por gravidade. Até porque meu terreno infelizmente não permite água por gravidade, até onde é a casa hoje. Mas assim, respondendo isso, eu tenho um riozinho aqui. Um riozinho que, pelo que eu já entendi dele, ele não é de curso natural. Como assim? Ele é um riozinho que sempre existiu, mas que ainda antes de surgir as leis de preservação, ele teve seu curso modificado por algum proprietário anterior, que fez alguns tanques para a criação de peixes. Tanto que tem uma área que tem mais ou menos uns 120 metros quadrados lá embaixo, ao longo do rio, do curso dele, que são lindos tanques de concreto, que é onde eu pus as trutas e onde deu errado depois. Mas o fato desses tanques existirem, de existir todo um curso, uma canalização deles, todo o resto, permitiu o fato de eu continuar usando esse rio como um curso modificado e não tratá-lo como um curso natural. E isso foi importante pra caramba pra mim. Mas pra quem se lembra, lá no começo, quando eu fiz a limpeza do rio, ele tava tudo soterrado. Talvez a pessoa que visse aquilo, cara, assim, nem saberia que ali já foi um tanque de peixes. Tinha um tanque que era mais exposto, porque ele era mais rasinho, ele era mais no começo do curso, do rio dentro do terreno, então, tipo, o rio corria por ele e o rio não assoreava ali, mas assoreou o resto todo. O resto estava tão assoreado, estava soterrado. Eu tive que entrar de galocha, tudo, cavar, tirar toda a lama que estava dentro, para poder, enfim, fazer alguma coisa. E, enfim, nesse meio tempo eu entendi primeiro que o quão fácil é um rio assorear. E com essa limpeza eu represei um outro canal secundário que a chuva tinha formado ao lado do curso principal do rio, que formou alguns lagos ali. Havia água no solo, então eu formei olho d'água, as nascentes, mas são artificiais, como eu falei, não são nascentes naturais que já existiam ali. Eu meramente represei o nível da água daquele pedaço, a água do solo brotou porque ficou presa ali dentro e formou um corpo d'água, que não existia até então, porque estava dentro da terra, mas é um corpo d'água não natural. E depois eu tive a parte de arrumar os tanques e captar a água e todo o resto. Nisso eu aprendi também. A primeira coisa que eu aprendi é que, cara, quer montar um captador de água? Bom, monte ele de concreto. Monte ele de tijolo, de cimento e todo o resto. Mas não monte ele de barro. Por que nunca faça um captador de barro? Porque na chuva da enxurrada e coisa assim, a primeira coisa que a chuva vai levar vai ser seu captador de água, porque é por onde a água vem, né? Se quer montar uma coisa mais definitiva e funcional, faça uma coisa bem feita. Outra coisa que eu aprendi é que captação de rio. Estude o rio que você tem. Vá até a nascente dele. Fale com o vizinho que tem a nascente para você poder entrar e ver como é que ela é. Conheça os vizinhos que tem no caminho, porque, na boa, você acha que conhece uma água pelo fato de você ver ela, mas você não conhece. Ah, outra coisa, lama. Se é um rio que forma lama, se é um rio que assoreou por excesso de lama, cara, tenha em mente que ele tem uma água que contém a lama. Porque existem... Eu aprendi muito sobre água nesse lugar. Aprendi como cultivar a água, como criar nascentes. Aprendi a como represar ou não represar uma água, como captá-la, como não captá-la, a entender o que ela significa e que tipo de estrutura eu tenho que ter para poder utilizá-la. Detalhe, todos esses usos de água que eu fiz lá embaixo foram por gravidade. Em nenhum caso ali eu usei bomba. Então eu pude compreender melhor como funciona essa questão da gravidade também. E agora os aprendizados negativos aí. Acho que eu já falei um pouco de cada um deles aí dessa forma, mas... o principal deles que eu tive é: não confie em tudo que você vê na internet. Ah, eu aprendi tal coisa com base num vídeo no YouTube. Pode ser um vídeo meu, pode ser um vídeo de qualquer cara. Não confia 100%, tá? Tipo, pode ser uma informação útil, mas tenta aplicá-la na prática para ver o que ela realmente significa. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara que está passando a informação na internet está passando ela de forma mais simples do que ela realmente é. E muitas vezes porque fazer vídeo muito longo e muito detalhado aqui no YouTube não dá view muitas vezes. Então o cara não vai se dar o trabalho de botar todos os mínimos detalhes aqui por isso. Isso quando ele está sendo honesto e quer passar toda a informação para você. Se você considerar que isso é verdade, vai sim faltar aquele detalhezinho. E aí, tipo, talvez ele fosse um detalhe importante para você, mas você não teve como saber dele. E aí não é que o cara esteja errado, ele simplesmente não te passou tudo, só isso. Faltou aquele detalhe mínimo. E aquele detalhe mínimo, geralmente, é de você fazer a coisa, não é de você contar com os outros para os outros falarem para você e você acreditar. Então, posso dizer que eu aprendi isso por causa dos peixes aí, que eu errei em função deles feiamente, como eu falei. E em função da cabana que eu tentei montar ali. Ah, sabe aquelas construções primitivas, você vê em vários vídeos do YouTube, do Face e do resto? Eu tentei fazer uma. Deu errado? E por que deu errado?
Porque pelo que eu vi, o cipó não segura muito bem o peso das madeiras. O cipó não é um material firme que dura muito. Talvez o cara tenha feito tudo muito rápido com o cipó, e aí saiu rápido, né, o resultado. Mas foi fazendo ao longo do tempo, um mês depois, 2 meses depois, caiu. O cipó não aguentou, apodreceu. Então talvez o cara construa muito rápido ali para fazer um vídeo bonitinho, mas aquela construção, 1 ou 2 meses depois já está caindo. Ah, mas eu sei que é ruim, Docas. Cuidado com essa impressão. Lembre-se, eu fiquei esse tempo todo aqui aprendendo a mexer com mato, coisa assim. Então, eu sei cortar as madeiras, eu sei, principalmente as caídas aí, eu sei cortar o cipó, eu sei amarrar o cipó sem estourá-lo, eu sei fazer entalhe nela, eu sei trabalhar com madeira, seja com essa madeira ou com madeira industrializada assim, já cortada em pranchas. E olha, mesmo sabendo tudo isso, deu errado. Então não se ache o sabichão que vai fazer a coisa, porque pra você pode ser que dê mais errado ainda. Então essa foi uma das minhas primeiras experiências ruins que eu tive aqui, mas que foi muito útil. Não confiar 100% na internet. Outra experiência ruim, olha, não vou falar que foi necessariamente ruim, porque talvez tenha sido o que tenha me permitido ficar aqui. Mas quando eu peguei a casa, eu não entendia nada de sistema elétrico, de sistema hidráulico, de nada. Por outro lado, foi bom porque eu aprendi tudo isso, né, para poder arrumar tais coisas. Eu pude ver na prática alguns caras arrumando pra mim, e depois eu tendo que corrigir erro deles, para poder deixar o negócio arrumado de verdade. E assim, cara, eu peguei uma propriedade bem detonada. Por um lado, eu acho que foi o que me permitiu ficar aqui, porque se ela não tivesse tão detonada, tão zoada, talvez eu não pudesse. E ao mesmo tempo também me serviu de experiência para saber ajeitar todas essas coisas e para ver essas coisas também. Por exemplo, hoje, com base no que eu aprendi nisso aí, eu já iria preferir uma propriedade que não tivesse uma casa. Ah, uma outra experiência muito ruim, que é o que vocês estão ouvindo aí no fundo. Quer dizer, não sei se vocês estão, porque eu acho que se eu for um bom editor, eu já consegui apagar essa música do fundo. Mas, vizinhos barulhentos. Ai, eu vou mudar pro campo, pro meio do mato, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser a paz, eu vou ouvir os passarinhos e... Você acreditou mesmo nisso, né? Cara, quando eu comprei essa propriedade aqui era uma paz enorme, só fazia um festa fim de semana. Durante a semana era uma paz enorme, não havia problema nenhum aqui dentro. Não havia barulho, não havia nada. Quando eu mudei pra cá de vez, saí do apartamento, apareceu um funkeiro. Barulhento pra caramba. E todo dia, durante a semana, a tarde toda ele passava fazendo barulho aqui. A parte da manhã até que era mais de boa. Mas a parte da tarde ele passava a tarde toda ouvindo funk alto aqui perto. Ele nem ficava tão perto, não era nem vizinho de cerca assim. Cara, era um inferno. No final depois ele foi embora. Dizem as más línguas que ele foi preso por algum outro crime que ele cometeu, que não foi tocar funk em si. Mas enfim, aí apareceu outro vizinho festeiro aqui do lado. Então, tipo, não, o meio do mato, uma propriedade rural, não significa que você vai ter silêncio e paz. Pelo contrário, tudo vai depender muito do que é sua propriedade, da onde ela fica e como são seus vizinhos. Sem falar que propriedade rural tem máquina agrícola, tem roçadeira, tem motosserra, tem animais. Então sabe aquela ilusão de você vai lá pro canto do fim do mundo e ouvir os passarinhos cantando na sua orelha? Não é, a coisa não é tão simples. E bom, meus amigos, eu diria que minhas experiências que eu tenho pra contar são essas. Então se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha, deixe seu like e obrigado. Até a próxima, nobres amigos, e que venha o novo feudo.